A vida cristã é uma batalha, uma guerra, mas não uma guerra contra outras pessoas. É uma guerra contra os principados e potestades e os poderes do mal, como diz o apóstolo Paulo. Portanto, os nossos inimigos não podem ser vistos a olho nu. Isso torna essa guerra um pouco mais complicada. Mas a Bíblia nos ajuda a descobrirmos que guerra é essa e quais as armas que nós devemos usar para sermos vitoriosos nessa guerra. No programa de hoje, nós vamos descobrir juntos como estarmos prontos para vencermos a guerra espiritual. Portanto, não sai daí, está apenas começando o seu Fé para Hoje. Antes de continuarmos o nosso estudo bíblico, eu quero te dar um presente. É o DVD O Sentido da Fé. Eu gravei esse DVD com 15 temas para que você possa estudar a Bíblia aí na sua casa com muita calma. E esse DVD responde algumas perguntas bastante básicas para o cristianismo. Por exemplo, a gente pode crer que Deus existe? A gente pode crer na criação, por exemplo? O que é cosmovisão bíblica? São 15 temas para você crescer intelectualmente e espiritualmente. E você pode ter na sua casa de graça, porque os Anjos da Esperança já pagaram esse DVD. Então você pode ligar para a gente no horário comercial, operadora 12 21 27 31 21. Faz um breve cadastro com a equipe da Escola Bíblica e vai para a sua casa o DVD. Ou você pode entrar no site biblia.com.br e lá você faz um cadastro e também recebe o DVD. Ou, uma forma talvez mais fácil, você vai abrir a câmera do seu celular aí agora, como se fosse tirar uma foto, e aponta para o QR Code aqui na tela. E aí vai abrir um link, você clica lá e você faz o cadastro e ganha o seu DVD aí na sua casa de graça. É o DVD O Sentido da Fé que nós queremos dar para você de presente. O mundo está recheado de seres grandes e pequenos, e alguns deles são tão pequenos que só podem ser vistos a partir do microscópio. É por isso que é tão importante a gente lavar as mãos antes das refeições, porque a gente não sabe que tipo de micróbios estão nas nossas mãos e podem até nos prejudicar na nossa saúde. Existem muitos seres microscópicos que nós não conseguimos ver. Uma invenção que proporcionou a possibilidade de estudar esses seres microscópicos foi o instrumento de onde derivamos o nome dado aos referidos seres, o microscópio. A história da ciência pode ser lida como uma aventura de exploração desses mundos invisíveis, revelados por meio do desenvolvimento de técnicas e tecnologias de observação. Mesmo que o uso de lentes para ampliar imagens já fosse explorado desde tempos antigos, o microscópio, em sua forma moderna, foi inventado provavelmente entre 1590 e 1610 pelos holandeses Hans e Zacharias Janssen, pai e filho. Em torno de 1600, eles construíram um instrumento com duas lentes arranjadas em um tubo móvel. O grande astrônomo Johannes Kepler descreveu em 1611 um sistema semelhante ao dos Janssen, mas com uma lente conexa de extremidade ocular do instrumento. O fato de não vermos o mundo microscópico que está ao nosso redor não faz dele menos importante. Pelo contrário,
Vírus, bactérias, células, tudo isso tem uma grande influência na nossa vida e nós precisamos dar atenção a eles. A invenção do microscópio revelou novos e estranhos mundos, invisíveis aos nossos olhos. No final do século XVII, cientistas já haviam descoberto células, capilares, corpúsculos sanguíneos, protozoários e bactérias. O biólogo holandês Anton van, considerado o fundador da microbiologia, baseou suas incríveis descobertas em lentes de altíssima qualidade que ele mesmo produziu, obtendo ampliações de 275 vezes. Hoje é possível obtermos ampliações de até 1000 vezes com microscópios ópticos, baseados na luz visível. A tecnologia ligada aos microscópicos nos proporcionou a oportunidade de vermos e estudarmos esse mundo dos seres microscópicos, coisa que há 400 anos era impossível de se ver. Hoje nós conseguimos não apenas ver, mas manipular e estudar. Em 1984, o físico francês Louis de Broglie sugeriu que, tal como a luz, o elétron e as outras partículas subatômicas também podem ser interpretados como ondas. Essa estranha propriedade do elétron, conhecida como a dualidade partícula-onda, possibilitou o desenvolvimento de microscópios eletrônicos. Do mesmo modo que microscópios ópticos usam ondas de luz focadas por meio de lentes, o microscópio eletrônico usa ondas eletrônicas focadas por meio de campos magnéticos. Devido ao curtíssimo comprimento de onda do elétron em movimento, microscópios eletrônicos podem chegar a ampliações 1000 vezes maiores do que microscópios ópticos, revelando estruturas com dimensões de 0,2 nanomilímetros. Microscópios eletrônicos de alta voltagem podem revelar estruturas em nível atômico. Em 1986, Gerd Binning e Heinrich Roher dividiram o Prêmio Nobel de Física pela invenção do microscópio de escaneamento por tunelamento. Esse instrumento pode revelar imagens tridimensionais da superfície de materiais em nível atômico, possibilitando a visualização e a manipulação individual de átomos. Todos esses recursos ligados à microbiologia nos dão condições de desenvolvermos remédios e vacinas contra as doenças que surgem por aí. Os médicos, cientistas estudam esses seres microscópicos para daí nos dar soluções para os problemas da humanidade. É mais ou menos o que está acontecendo agora com a questão do novo coronavírus. A ciência está trabalhando rápido para tentar logo uma vacina para que essa pandemia acabe. O Ministério da Saúde, o site do Ministério da Saúde, nos dá mais algumas informações. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns, em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou a Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19, podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, com poucos sintomas, e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Tomara que a ciência dê logo uma solução para essa questão do novo coronavírus. É muito difícil, não é, lutar contra alguma coisa que a gente não vê. Isso é uma verdade no mundo físico e é uma verdade mais forte ainda no mundo espiritual. O
O apóstolo Paulo falou um pouco sobre essa questão da luta espiritual contra esses seres que nós não vemos. Aqui em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, Paulo diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Interessante, não é? O apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra os seres humanos, mas é contra principados e potestades, os poderes das trevas. Ou seja, quando um casal está em conflito no matrimônio, a luta deles não deve ser um contra o outro, mas contra o inimigo de Deus que quer acabar com o casamento. Quando você está lutando contra uma tentação, a sua luta não é contra as outras pessoas, mas é contra os poderes espirituais. Ou seja, as lutas do cristão, as lutas mais intensas dos cristãos, devem ser contra os poderes das trevas e não contra as outras pessoas. O apóstolo Paulo começa o trecho em que ele fala a respeito das lutas espirituais aqui no capítulo 6, no versículo 10 de Efésios. Leia comigo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vista toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Interessante, não é? O apóstolo Paulo claramente diz: olha, vocês precisam de uma armadura espiritual. Estamos diante de uma nova área da vida cristã. Paulo nos conduz de maneira muito hábil a considerarmos o grave tema da luta espiritual que todo cristão enfrenta em sua peregrinação contra o inimigo de nossas almas, Satanás. Depois de nos fazer sonhar com uma nova e definitiva relação com Deus, o Criador, e com uma perfeita harmonia com os nossos semelhantes, sejam eles quem forem, o apóstolo nos traz para a realidade de nossas lutas, da oposição que enfrentamos. Esse texto trata sobre a batalha espiritual na qual todo verdadeiro cristão está envolvido. Mas, embora essas sejam orientações aplicáveis primeiramente aos que estão em Cristo, é um estudo aplicável a todos, mesmo aqueles que ainda não têm Jesus como seu Senhor e Salvador, pois mesmo nessa condição, estão envolvidos nessa guerra espiritual, mesmo sem saber. Você que está nessa luta sem um comandante vitorioso, pode, a partir de agora, convidá-lo para lhe conduzir à vitória. E para isso, basta crer que ele tem esse poder, pois ele é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. É só através do Senhor Jesus Cristo que todos nós podemos ser vitoriosos nessa dura batalha contra o inimigo de nossas almas. Esse conselho de Paulo tem algumas implicações bem interessantes que eu gostaria de dividir com você. Se você olha aqui para Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, como nós já lemos, Paulo está dizendo que nós devemos nos fortalecer porque a guerra virá. Veja, na vida cristã nós enfrentaremos batalhas. Não é uma possibilidade remota, não. Você como cristão precisa estar pronto para enfrentar essas dificuldades que virão. As dificuldades certamente aparecerão e você precisa lutar contra elas. Outra implicação é que ela funciona como uma guerra. E é por isso que o apóstolo Paulo usa a figura do soldado romano. Quando o soldado romano ia para a guerra, ele colocava toda uma armadura para se proteger do inimigo. Ele não colocava a armadura durante a guerra, ele colocava a armadura antes da guerra, para que quando chegasse o momento da guerra, ele estivesse pronto. E uma outra coisa é que na vida cristã, os problemas chegarão,
Ou seja, a vida cristã não é um mar de rosas. E a gente pensa logo na teologia da prosperidade que se prega por aí, não é? Que se você aceitar Jesus, você vai ter uma vida financeira estável, vai ter uma vida sem doenças. Veja, não existe essa promessa na Bíblia. Quando o apóstolo Paulo fala de guerra, ele está falando para a gente que é cristã, ele está falando para a gente que segue a Jesus. Pessoas cristãs, pessoas que seguem a Jesus, também enfrentam problemas. Quando tratamos desse tema, temos que recordar que a Bíblia usa frequentemente, de forma figurada, soldados e batalhas para descrever o conflito entre os servos de Deus e a iniquidade. Homens que vão à guerra sentem-se às vezes justificados em usar qualquer tática para vencer o inimigo. Esse pensamento incorreto, infelizmente, existe na mente de alguns cristãos que alegam serem soldados de Cristo. No zelo e na vontade de vencer o inimigo, se esquecem de quem são e a quem representam. Paulo reconheceu esse perigo quando escreveu: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo nos diz que nós devemos vestir a armadura para ir para a guerra. Como eu já te falei, você veste a armadura antes da guerra, né? Não dá para você simplesmente ir para a guerra e tentar vestir a armadura lá, porque você vai ser atingido. Espiritualmente falando, nós temos que estar prontos para as batalhas antes que elas cheguem. Então é no momento de paz que você se prepara para a guerra. Mas Paulo diz para a gente vestir toda a armadura. Ou seja, não é apenas uma parte ou outra, porque o diabo sempre vai atacar no ponto fraco. E o primeiro acessório que Paulo fala da armadura do cristão é o cinturão. No caso do Império Romano, o cinturão era um equipamento de proteção e também onde estava demonstrada a patente do soldado. Mas espiritualmente falando, o cinturão representa a verdade. A verdade é o nosso cinturão de proteção. E o apóstolo Paulo fala sobre a verdade aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, quando ele diz: tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-se ou privar-me deste orgulho. Ou seja, o apóstolo Paulo se protegia com a verdade de Deus e nós também precisamos fazer a mesma coisa. A próxima parte é a couraça da justiça. Nos romanos, essa parte era um colete que protegia a parte superior do corpo. Era proteção para o coração e os órgãos vitais. O elemento espiritual correspondente é a justiça de Cristo, que cobre o Filho de Deus e também a lealdade pessoal dos cristãos aos princípios bíblicos. Devemos também calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Os soldados romanos usavam as botas, pois elas tornavam a caminhada mais firme. Espiritualmente, é animador o pensamento de que o guerreiro pode estar firme e em paz em meio dos conflitos espirituais. O Evangelho é basicamente boas novas de salvação. É a notícia de que podemos ter vida ao invés de morte. Em uma guerra, é muito bom termos esse alento. Podemos guerrear em paz, porque a vida nos foi garantida por Jesus Cristo na cruz. O escudo da fé é o próximo elemento que o apóstolo Paulo usa. No caso do Império Romano, os soldados usavam um grande escudo de madeira coberto com couro ou metal. O escudo era grande o suficiente para cobrir todo o corpo e proteger o soldado dos dardos inflamados do inimigo. Espiritualmente falando, o escudo do cristão é a fé.
Por isso que ele fala o escudo da fé. E a fé é um elemento muito básico, essencial para a vida cristã. Aliás, sem fé, a gente não consegue avançar rumo aos objetivos do cristianismo. Veja o que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, no capítulo 5, no versículo 4. Diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, o que a gente usa para vencer o mundo é a nossa fé, essa é a vitória. E o próprio apóstolo Paulo escreveu aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Portanto, a fé precisa ser desenvolvida. Ela é o nosso escudo que nos protege dos ataques do inimigo. A obra de vencer o mal deve ser feita mediante a fé. Os que entram no campo de batalha acharão que devem cingir toda a armadura de Deus. O escudo da fé será a sua defesa, habilitando-os a ser mais que vencedores. Coisa alguma servirá a não ser isso: fé no Senhor dos Exércitos e obediência às suas ordens. Vastos exércitos, providos de quaisquer outros recursos, de nada servirão no último grande conflito. Sem fé, um exército de anjos não poderia ser auxílio. Somente a fé viva torná-los-á invencíveis e os habilitará a estar em pé no dia mau, firmes e imóveis, conservando inalterável até o fim o princípio da sua confiança. Os dois últimos elementos que o apóstolo Paulo usa são o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete para o soldado romano era essencial, protegia a sua cabeça, era de metal para que ele pudesse guerrear protegido. Espiritualmente falando, o capacete pode ser a proteção para a nossa inteligência, afinal de contas, a religião cristã é uma religião inteligente, uma religião que se baseia naquilo que a gente conhece. E a salvação nos protege dos ataques do inimigo também. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. A gente precisa da Bíblia para que nós possamos avançar de maneira segura, protegidos dos ataques do inimigo. Se nós tivermos toda essa armadura, o inimigo vai nos atacar, mas nós nunca seremos derrotados. A oração não é um acessório. Ela tem que estar permeando todos os momentos das batalhas espirituais. A oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir e a saúde da alma ser conservada. A oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos da vida religiosa. Negligenciai o exercício da oração, ou a ela vos dediqueis de quando em quando, com intermitências, segundo pareça conveniente, e perdereis vossa firmeza em Deus. Mensagens aos Jovens 250. O apóstolo Paulo não esqueceu de um elemento importantíssimo na guerra espiritual. Olha o que ele escreveu no mesmo contexto, Efésios capítulo 6, no versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, a oração é um elemento essencial, é uma arma essencial na nossa luta espiritual. Eu preciso te falar uma coisa. A armadura espiritual, ela é uma proteção contra o ataque dos inimigos,
mas ela não é uma vacina contra o mal. Mesmo os cristãos que usam a armadura espiritual também sofrem. E veja o que o apóstolo Paulo escreveu no mesmo capítulo, Efésios capítulo 6. Aqui no versículo 20 ele escreve: pelo qual sou embaixador preso em correntes. O apóstolo Paulo escreveu Efésios quando estava preso em Roma. Ou seja, embora ele usasse toda a armadura de Deus, ele também passou por dores e sofrimentos, e nós também passaremos. As lutas serão uma constante na vida de quem se decide por Cristo, pois estão posicionados contra um inimigo irado e desleal. Lutam em toda pessoa, com veemência, dois poderes em disputa pela vitória. A incredulidade arregimenta suas forças, dirigida por Satanás a fim de separar-nos da fonte da nossa resistência. A fé ordena suas forças, comandadas por Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Hora após hora, em face do universo celestial, vai o conflito em prosseguimento. Essa é uma luta mão a mão e a grande questão é: quem vencerá? Essa questão cada um tem que decidir por si mesmo. Todos têm de tomar parte nessa peleja, combatendo de um ou de outro lado. Não há libertação do conflito. Somos insistentemente advertidos a preparar-nos para essa luta. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E repete-se a advertência: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6, 10 a 13. A armadura espiritual é a forma que Deus providenciou para que nós estivéssemos protegidos dos ataques dos inimigos. Mas é preciso lembrar para você uma coisa que eu já falei nesse programa. Os ataques virão. Às vezes a gente vai sangrar nessa guerra. Mas a questão é que se nós estivermos com toda a armadura de Deus, revestidos por ela, nós estaremos protegidos nessa guerra. E a gente pode até sangrar, até se machucar, mas não seremos derrotados. Nós poderemos até sofrer, mas nunca desistiremos. Portanto, o meu convite para você é: se revista da armadura de Deus. Você vai conhecê-la aqui na Bíblia. Estude a Bíblia. Seja um soldado revestido com a couraça de Deus, com a armadura de Deus. E desse jeito, você vai guerrear, até se encontrar com o seu general e ir para o céu.